Quanto tempo você leva para descobrir que errou numa contratação? 3 meses, 6 meses, 1 ano? Quanto custa uma contratação mal feita? Quanto custa o know-how, o conhecimento do seu negócio, que muitas vezes vai embora com aquele colaborador que não deu certo, que a contratação foi errada, foi equivocada? Quanto custa o seu cliente mal atendido por um colaborador que não estava envolvido com o seu negócio? É isso mesmo, você está pensando certo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre seleção. Seleção com base em competências. Sabe aquela frase famosa? Eu contrato pela competência técnica e mando embora pela competência comportamental? E assiste esse vídeo e esse erro você vai minimizar muito no seu negócio. Vem comigo, roda a vinheta que eu vou falar sobre seleção por competências. Entrando nesse tema da seleção por competências, um erro, um problema, uma dificuldade que eu percebo bastante nas empresas que estão fazendo essa seleção é uma falta de clareza entre dois aspectos, competência e pré-requisito. Exemplo, eu tenho um colaborador que eu vou contratar para uma atividade, para uma função de uma lanchonete. E aí eu falo que a pessoa precisa morar perto da loja, precisa ter bom humor, precisa atender bem o cliente, precisa ter disponibilidade para trabalhar no horário noturno. O que aqui é competência e o que é pré-requisito? Morar perto da loja, trabalhar no horário noturno, ter algum tipo de formação é pré-requisito. Quer dizer que a pessoa vai fazer bem o que ela vai fazer tendo essas situações? Não, senhor. Por outro lado, ter bom humor, atender bem o cliente, isso tudo são questões que estão relacionadas ao bom atendimento ao cliente. Então esse é o primeiro ponto para eu ter em mente e ter clareza quando eu for fazer uma seleção. Segundo ponto, aqui entra a questão chave. Será que o colaborador que eu estou buscando é realmente aquele que eu preciso? Quantas e quantas vagas a gente vê aí, inglês fluente, X anos de experiência com capacidade de liderança, trabalho com condução de equipe, etc. Tudo isso está relacionado àquela vaga? E aí tem um problema, às vezes eu crio a vaga grande demais para um colaborador, para um salário pequenininho que eu estou disposto a pagar. E o salário? Por outro lado, muitas vezes eu crio uma vaga, um cargo muito pequenininho para um colaborador que eu quero que faça tudo, eu preciso ter cuidado. Beleza, Diogo, essa conversa tá bem legal, tá bem interessante, tá fazendo sentido, mas eu preciso entender o que é esse tal de seleção por competências. Bom, existe técnica para eu entender se a pessoa, se o colaborador tem as competências que eu estou buscando para o meu cargo, para o cargo em questão. E aí a questão é, primeiro, ter clareza dessas competências e aí depois buscar no colaborador em situações do passado se ele já demonstrou essas competências. E isso eu uso uma técnica, uma abordagem de entrevista, por isso dentro da seleção por competências é entrevista por competências. Eu vou entender situações, comportamentos dele no passado que são um bom indicativo do futuro. Exemplo, eu preciso que o colaborador seja muito comprometido. Isso é chave para a entrega que ele vai fazer para o meu negócio. E aí eu preciso entender se no passado ele teve episódios marcantes da vida dele que ele demonstrou comprometimento. E aí se ele demonstrou no passado, a tendência é que ele continue demonstrando no futuro. Você está me questionando aí, mas as pessoas mudam. Sim, as pessoas mudam. Mas a tendência é que no passado ela mantenha o comportamento ou que ela mude o comportamento. Fala aí, na verdade é mais fácil, em geral, acontece mais de ela manter o comportamento. Outra ferramenta, outro ponto-chave, teste de perfil comportamental. Tem um outro vídeo aqui no canal em que eu vou falar do DISC, que são os perfis comportamentais,
E se eu entendo, se eu tenho clareza do DISC, eu consigo mais ou menos mesclar a pessoa que eu estou selecionando para a vaga. Quer ver um exemplo interessante? Se eu estou buscando um colaborador para trabalhar na área de contabilidade, faz muito sentido para mim ser uma pessoa do perfil analista, do perfil conformidade. Dá uma olhada lá no DISC que você vai entender o que eu estou dizendo. Se é um vendedor, faz sentido para mim ter, de repente, o comunicador, o executor, enfim, que vai buscar a meta, que vai se comunicar com as pessoas. Apesar disso não ser determinante, é outro ponto que eu tenho que levar em consideração. Outro aspecto que eu vou trazer aqui para você pensar. Olha o dilema, eu vou contratar uma pessoa mais verde, com menos experiência, e eu vou treinar e vou desenvolver no meu negócio. Esse é um caminho que você pode seguir. Ou eu vou contratar uma pessoa já pronta e ela já entra jogando. Prós e contras de cada um desses aspectos. Pessoa mais verde, ela não vai entrar jogando, mas ela entra ganhando menos, ela é uma pessoa mais barata e eu posso ir moldando a característica do meu negócio. Pessoa mais pronta, ela já entra jogando, mas ela é mais cara e possivelmente ela vai vir com os vícios. Qual é melhor? Não sei, depende da sua situação, depende do seu momento. Várias vezes eu preciso de alguém que entre jogando. Várias outras vezes eu vou precisar, ou eu tenho condições de formar o colaborador, de formar essa mão de obra. Essa é uma decisão sua. Um último aspecto que as pessoas me perguntam muito. Diogo, e se o colaborador não tem experiência profissional prévia? Como é que eu vou saber das competências dele? Será que ele não participou de atividade na escola, no esporte, na comunidade, na igreja, enfim, em diferentes momentos da vida dele, ele pode sim ter demonstrado algumas dessas competências e entendendo um pouco dessas competências que ele teve em situações marcantes da vida pessoal, eu consigo trazer o entendimento para a vida profissional. E aí lembrando, se eu estou investigando o passado para trazer comportamentos futuros, eu vou usar a técnica do STAR. Situação, qual era a situação, qual foi, no passado, qual foi a sua ação, situação, qual era a situação, qual era o contexto, qual foi a sua ação e qual foi o resultado obtido por você. Legal, né? Exemplos, vou dar 2 exemplos de pergunta e vou te perguntar. Vou dar 2 exemplos de pergunta e perguntar é ótimo, mas vou dar 2 exemplos de pergunta e vou jogar para você se é de seleção por competências ou não. Como você organizaria a sua equipe? E a outra é, como você organizou a sua equipe para alcançar um bom resultado? Veja que organizaria tem a ver com teoria. Ele vai te contar uma teoria linda, mas de repente ele não vai te contar uma prática. Como você organizou? Eu estou olhando para o passado, que é um bom indicativo de comportamento futuro. Gostou do conteúdo? Te ajudou? Consulta esse vídeo, volta no vídeo e eu vou deixar aqui embaixo algumas perguntas que você pode usar na sua seleção. Vai te ajudar e se te ajudar, você comenta aqui e manda para mais gente. Tenho certeza que nós vamos contribuir com muita gente com esse vídeo aqui e na próxima semana eu te aguardo com mais vídeo. Valeu!